Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com alegria que estamos aqui hoje para realizar o último culto de 2020. E aproveita, pega o link, manda para algum amigo, para algum irmão, alguém que você queira que seja abençoado por essa mensagem. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações em nome de Jesus. O tema da mensagem é 5 passos para a vitória em 2021. E eu quero te dar 5 pontos que nós vamos ter que prestar atenção para que tenhamos uma vida vitoriosa nesse ano que está entrando. Quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de João, no capítulo 18, e eu vou ler a partir do verso 33. Jesus já estava no final do seu ministério e aqui, já preso por Caifás, ele é levado à presença de Pilatos. E ali na presença de Pilatos, Jesus é interrogado. Então veja só a narrativa. João 18, 33, diz assim: Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? E ali Jesus e Pilatos ficam dialogando, Pilatos querendo saber: quem é você, Jesus? Afinal de contas, o que você diz de você mesmo, quem você é, por que esses homens estão te acusando? E Jesus começa a explicar para Pilatos que o reino dele não era aqui, o reino dele era um reino celestial. Então veja, verso 36, respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu, para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Agora presta atenção no que Jesus fala. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Então Jesus ali explicando para Pilatos e dizendo: o meu reino não é deste mundo, mas eu vim aqui justamente para isso. Jesus fala: eu vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade dá ouvidos à minha voz. Pilatos pergunta: o que é a verdade? Ele acabando de fazer essa pergunta, veja na sequência do verso 38. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Aí na sequência, Pilatos faz menção em soltar Jesus, os judeus falam: não solta ele, solta Barrabás. Então Jesus é preso e Barrabás é solto. Mas eu quero chamar a atenção ao seguinte detalhe. Quando Jesus ele diz: eu vim para testificar da verdade, quem é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos pergunta: o que é a verdade? E ele imediatamente vira-se e fala para o povo: não encontrei nele pecado algum, não vejo nele problema algum. Nesse momento em que Jesus estava falando com Pilatos e contando a respeito dele de ser a verdade, Pilatos não deu tempo para os seus ouvidos prestarem atenção naquilo que Jesus estava falando. Pilatos simplesmente perguntou: o que é a verdade? Virou para o lado e falou: não vejo problema algum, o que vocês querem que eu faça? Solta, prende, prende Jesus, solta Barrabás. Ele não gastou 30 segundos do seu tempo para esperar Jesus falar-lhe ao coração. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde na sua mente e tenha isso como prioridade para o ano que vai entrar, para que possamos ser vitoriosos, nós temos que gastar tempo para ouvir a voz de Jesus. Pilatos, com toda a sua autoridade ali, se achou superior, achou autossuficiente talvez, que não precisasse dar ouvidos a Cristo. Ele estava diante do homem que ressuscitou mortos, o homem que fez cegos enxergarem, os mudos falarem, os endemoniados foram libertos. Ele andou sobre o mar, multiplicou pães, multiplicou peixes, nunca pecou e pregou o amor. Era diante desse homem que Pilatos estava e ele simplesmente
não deu a mínima importância, ele negligenciou as palavras de Jesus. Quando Jesus começa a falar da verdade, ele vira-se e não dá importância. Se você quiser ser vitorioso no ano de 2021, você vai ter que gastar tempo dando ouvidos à palavra do Senhor Jesus, que está escrita neste livro, a Bíblia. Vamos ter que ler a Bíblia, meditar nos textos, aprender a ouvir e aprender do Senhor para termos uma vida bem-sucedida. Glórias a Deus. Eu quero ir aqui para um segundo ponto e abra no livro de João, no capítulo 1, volta um pouquinho. No capítulo 1 de João, nós encontramos a passagem onde João Batista, ele se encontra com Jesus e ali ele tem uma revelação vinda do Espírito Santo a respeito de Jesus. João, capítulo 1, no verso 29, diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. E eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim, por isso batizando com água. João testemunhou dizendo: Vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, naquele momento, João Batista estava pregando e falando para todos os seus ouvintes que ele era testemunho de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, porque assim Deus o revelara. Aí a gente vai para outra passagem, no livro de Mateus, no capítulo 11, vamos até lá. E acontece algo muito interessante com João Batista. No capítulo 11 do livro de Mateus, João Batista encontra-se preso. E ele, estando dentro do cárcere, começa a questionar por que aquela situação difícil passando na vida dele. João Batista, ele era parente de Jesus, ele havia tido uma revelação do Espírito Santo de que Jesus era o Messias. O papel de João Batista era preparar o caminho do Senhor. Então, quando Jesus veio, João Batista tinha exercido o seu ministério profético e de preparação do caminho do Senhor. O Espírito Santo revela: esse é o Messias para o qual você preparou o caminho. Só que, de repente, João Batista está preso, passando um momento de luta, um momento de dificuldade, está na iminência de ser morto. João Batista, após isso, foi decapitado. Então ele está questionando: o que está acontecendo? Eu sou um profeta, sou um homem de Deus, sirvo a Deus fielmente, sou o que preparou, o precursor do caminho do Messias. Por que eu estou na cadeia? Então, diante de um momento de dificuldade, começam a surgir questionamentos e dúvidas no coração de João Batista. E isso é natural que aconteça no coração das pessoas quando elas passam por situações complicadas na vida. Talvez esse ano você tenha questionado muito a Deus: por que isso, por que aquilo, por que essa doença, por que um ou outro morreu, o que está acontecendo, Senhor? Talvez você tenha questionado, mas vamos ver a narrativa. Capítulo 11 de Mateus, no verso 2. Quando João ouviu do cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? João tinha discípulos que andavam com ele. Então esses discípulos foram até Jesus e perguntaram: Jesus, o Senhor é o Messias mesmo? Ou temos que esperar outro? Por um momento surgiu uma dúvida no coração de João Batista, porque ele pensava o seguinte: se ele era um servo de Deus, fazendo a vontade de Deus, por que as coisas estavam dando erradas na vida dele? Então eu quero que você observe que, por sermos servos de Deus e buscarmos a face do Senhor, não significa que todo o tempo tudo estará bem. Vai acontecer momentos em que nós vamos passar por lutas, questionamentos, situações, dificuldades. Isso é natural, faz parte do ciclo da vida.
a diferença entre quem está com Cristo e quem não está, que quem não está com Cristo se desespera, mas quem está com o Senhor confia que Ele nos guarda e tem controle sobre todas as coisas. Então a pergunta foi feita para Jesus e no verso 4, Jesus respondeu e disse-lhe: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressurretos e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então qual foi a resposta de Jesus? Você quer saber se eu de fato sou o Messias? Então olhe as minhas obras, veja o que está acontecendo, veja que por onde eu passo os milagres acontecem, a minha vida testifica que eu sou um homem de Deus. Então o segundo ponto, segundo passo para sermos bem-sucedidos em 2021 é que a nossa vida ela tem que estar em consonância com a palavra, a nossa vida tem que dar testemunho do Deus que nós servimos. Se falamos que cremos no Senhor, temos que andar como tal. A nossa vida tem que ser uma vida reta, uma vida de caráter, uma vida que demonstra amor, uma vida que não esmorece, não abandona o Senhor, não duvida, não murmura, não blasfema, mas adora a Cristo. Então, a minha vida de testemunho, a sua vida de testemunho vai testificar de que você de fato, que nós somos servos do Deus Altíssimo. Quando Jesus responde, veja os sinais e tire as suas conclusões, se eu sou de fato o Messias. O testemunho de vida fala mais alto do que palavras. A sua vida, em 2021, dando testemunho de vida, vai ser uma porta aberta de vitória para você, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Agora, na continuação do texto, nós vamos ao verso 7. Logo que Jesus dá essa resposta aos discípulos de João, Jesus começa a falar com os seus discípulos e explicar a respeito de João. Então, verso 7 diz assim: Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Então Jesus fala: Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas estão nos palácios, mas o que saíste a ver? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, para aqui, e vamos entender o que aconteceu no verso 7, Jesus olha para todo mundo e fala assim, a respeito de João: o que vocês vieram aqui no deserto para ver? Vocês vieram para ver um caniço agitado pelo vento? Não, não foi isso que vocês vieram para ver. E o que significa um caniço agitado pelo vento? Você já viu um bambu, não é? E quando bate o vento, o bambu enverga para cá, enverga para cá, enverga para cá, enverga para cá. O que é um caniço agitado pelo vento? Uma pessoa inconstante, que ora está de um lado, ora está do outro. Qualquer vento de dificuldade balança, entorta. João Batista não era assim. Ele era um profeta, um homem reto, um homem sério, um homem que não se dobrava ao pecado, não se dobrava às pressões da sociedade. Ele era um homem de palavras, sim, sim, não, não. Em outras palavras, o que Jesus está falando, o que vocês vieram fazer aqui no deserto, vieram ver João Batista, ele não é um caniço agitado pelo vento, ele é um homem constante. Então, terceiro passo para que possamos ser bem-sucedidos e vitoriosos no ano de 2021. A nossa vida tem que ser constante no Evangelho, a nossa vida tem que ser constante em comunhão com o Senhor. Não podemos nos dar ao luxo de ora estar bem, ora estar mal, ora estar em comunhão, ora estar distante e atraídos pelas concupiscências da carne. De maneira nenhuma. Estamos entrando num tempo tremendo, vai ser um tempo onde
o Senhor vai agir no mundo, mas o anticristo também está aí para começar a agir no mundo, então não podemos ter uma vida como um caniço que balança pelo vento, temos que ser constantes. Terceiro passo para sermos bem-sucedidos, constância na presença do Senhor. Aí no verso 12, para concluir a frase de Jesus, ele diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O que Jesus está ensinando? O reino dos céus é tomado por esforço, e quem se esforça se apodera dele. Quero te fazer uma pergunta: você quer o reino de Deus sobre a tua vida? Você quer o reino de Deus sobre a tua casa? Você quer o reino de Deus sobre a igreja em que você frequenta? O reino de Deus é tomado por esforço. Significa que eu tenho que me esforçar para que o reino de Deus venha sobre a minha vida. Ué, pastor, mas não é tudo pela graça? Tudo não depende de Cristo? Sim, tudo depende de Cristo, mas a minha fidelidade e a minha constância no Senhor depende de mim. Então, o que é tomar por esforço? Eu vou ter que me esforçar para correr essa carreira cristã fielmente na presença do Senhor, e por esforço de fidelidade, esforço de comunhão, esforço de agradar ao meu Deus em adoração, eu vou tomando posse do reino e trazendo ele sobre a minha vida em nome de Jesus. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Agora, eu separei alguns personagens bíblicos que passaram por situações adversas, mas esses homens, eles não deixaram a fé, eles não esmoreceram. Peguei o exemplo de José no Egito. José no Egito foi vendido pelos irmãos, depois tornou-se um funcionário na casa de Potifar. Foi levado para a prisão e, de repente, da prisão, esse homem se torna o governador do Egito, o vice-faraó, o segundo do governo. Ele passou por situações adversas, mas em nenhum momento ele deixou a fé, em nenhum momento ele blasfemou contra o Senhor ou pensou em desistir. Esse homem não desistiu. Outro exemplo que eu peguei foi Daniel na cova dos leões, um homem que foi levado para a Babilônia como escravo, trabalhou como um empregado na corte do rei Nabucodonosor, e o Senhor o fez profeta. Ele era um homem fiel, adorador ao Senhor, e porque ele adorava ao Senhor, o Deus de Israel, então ele foi preso, jogado na cova dos leões, mas em nenhum momento ele esmoreceu, a sua fé permaneceu firme até o fim, de maneira que no dia seguinte ele foi tirado da cova dos leões intacto, sem nenhum arranhão, e os seus acusadores foram lançados na cova no lugar dele e imediatamente comido pelos leões. Daniel testificava da fé que ele tinha no seu Deus, ele não esmoreceu. O apóstolo Paulo, num dado momento, ele falou assim: chegamos a temer pela nossa vida, a desistir da vida, tamanha luta que passamos. Eles passaram por um naufrágio terrível. Paulo passou por um naufrágio, foi mordido por uma cobra venenosa, foi preso, foi açoitado. Num dado momento ele fala: cheguei ao ponto de desistir da vida, mas ele não morreu e não desistiu da fé. Ele foi até o final da sua vida, até a prisão em Roma. Em Roma ele foi decapitado, mas em nenhum momento Paulo abandona a sua fé, mesmo diante das adversidades. João foi levado para o exílio. Imagina um homem velhinho no final da sua vida, e para calá-lo, para fazer com que ele parasse de falar de Jesus, sem tirar-lhe a vida, então o colocaram para morar numa ilha. Não tinha nada na ilha, água em volta, alguns lagartos tomando sol. Jogaram João lá na ilha de Patmos. Só que foi na ilha de Patmos que ele teve toda a revelação do Apocalipse. João, velhinho, não murmurou e falou: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Porque estou exilado nessa ilha que não tem nada. Ele não falou isso. Lá abriu-se um portal de revelação sobre a sua vida e ele escreve o Apocalipse. Nenhum desses homens abandonou a fé, eles nunca deixaram de crer. Então, o quarto ponto
que eu quero colocar aqui para você como um ponto, um passo, para que você seja vitorioso no ano de 2021. Não deixe de crer. Continue depositando a tua fé no Senhor. Não deixe de acreditar nos teus sonhos, naquilo que o Senhor pôs no seu coração. Entenda uma coisa, a Bíblia diz assim, que de Deus é o querer e o efetuar. Presta atenção, de Deus é o querer e o efetuar. Então, quando eu oro e falo, Senhor, eu coloco a minha vida nas tuas mãos e eu quero fazer toda a tua vontade, me dirige, me conduz para que eu possa fazer a tua vontade, então do Senhor é o querer e o efetuar. Ele coloca o querer dele dentro do nosso coração. Já que eu estou me dispondo a servi-lo e fazer a sua vontade, ele coloca o querer dele dentro de mim. E quando eu estou agora querendo a mesma coisa que Deus, dele vem o efetuar, então ele realiza e somos bem-sucedidos. Quando depositamos a vida nas mãos do Senhor, dele vem o querer e dele vem o efetuar. Em nome de Jesus, não deixe de crer nisso. Quarto ponto, quarto passo para uma vida vitoriosa em 2021. E por fim, Pedro. Pedro, ele foi um homem que teve um chamado de Jesus. Jesus chega para Pedro e diz assim, larga essa rede, porque agora eu vou te fazer pescador de homens. Pedro andou todo o tempo com Jesus, até que chega aquele ponto em que ele nega Jesus 3 vezes, Jesus morre, depois ressuscita. Então o que Pedro faz? Pedro volta a pescar, volta para o seu barco, volta para a sua rede, está lá pescando e de repente Jesus aparece na praia. Quando ele percebe que é Jesus, ele pula na água, nada até a praia, Jesus está assando um peixe. E Jesus fala assim para ele, Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E assim Jesus pergunta 3 vezes para ele, tu me amas? E ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo? E Jesus responde 3 vezes para ele, apacenta as minhas ovelhas. Então o que Jesus estava falando para Pedro? Pedro, lá no início de tudo eu te disse, larga essa rede, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. O meu chamado, o meu propósito, o meu querer sobre a tua vida não mudou. Tudo continua da mesma maneira, o que mudou foi a sua perspectiva. O que mudou foi o propósito dentro do seu coração que está diferente. Mas eu vim aqui, Pedro, para restaurar os propósitos sobre a tua vida. Qual é o teu propósito de vida? Apacenta as minhas ovelhas. Então, o quinto passo para que possamos ter uma vida vitoriosa e bem-sucedida em 2021 é ter no coração restaurado os propósitos de Deus. Se porventura esse ano você abandonou os teus sonhos, você abandonou os propósitos que um dia você apresentou diante do Senhor, eu quero ser um evangelista, eu quero ajudar na casa do Senhor, eu quero ser um adorador, eu quero falar do amor de Deus para as pessoas, eu quero orar por enfermos, eu quero fazer visitas em hospitais, enfim, eu não sei aquilo que você tinha como propósito dentro do reino, e se isso foi perdido, hoje Jesus está restaurando o propósito dentro do teu coração. Não ande fora dos propósitos de Deus, ande dentro deles, para que você possa ser bem-sucedido em nome de Jesus. Então, só recapitulando, primeiro passo para ser bem-sucedido e vitorioso em 2021, temos que gastar tempo para ouvir a voz de Jesus. Segundo passo, a nossa vida tem que dar testemunho, temos que ter frutos na nossa vida, da nossa fé no Senhor Jesus. Eu não posso ouvir alguma coisa dentro da igreja e depois a minha vida ser totalmente diferente. Tenho que ter uma vida de testemunho diante dos homens. Aleluia! Terceiro passo, a minha fé, ela tem que ser consistente. Eu não posso ter altos e baixos, eu não posso ter vida dúbia. A minha vida é de consistência no Senhor. Quarto passo, não posso deixar a fé. Algumas pessoas assim fazem, não deixa a fé. Se você deixar a fé, você está entrando numa bancarrota espiritual. Mas se você preservar a sua fé, então vem agora o quinto passo,
O Senhor Jesus, ele chega para restaurar os propósitos e as motivações dos nossos corações. Aleluia! Eu creio e espero que essa mensagem tenha falado com você, que o ano de 2021 seja um ano de portas abertas, um ano de milagres, um ano de uma reviravolta espiritual, material, emocional e em todos os aspectos das nossas vidas, em nome de Jesus. Somos servos de Deus, somos a Igreja de Cristo e nós estamos aqui para sermos luz do mundo, sal da terra e testificarmos do Deus que nós servimos e cremos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Que palavra maravilhosa. Que possamos entrar 2021 vitoriosos em nome de Jesus. Eu queria compartilhar com você uma breve história e abra o seu coração. Essa história, ela falou muito ao meu coração e eu quero que o Espírito Santo de Deus trabalhe nos nossos corações na noite de hoje. Um talentoso escritor estava no seu escritório e ele pegou uma caneta e começou a escrever naquele papel, dizendo assim: no começo deste ano, eu tive que fazer a retirada da minha vesícula biliar. Fiquei de cama por um bom tempo. E nesse mesmo ano, cheguei à idade de 60 anos. Tive que deixar o editorial do jornal que eu trabalhava há 30 anos. No final do ano, tive que experimentar a morte de meu pai e o meu filho não pôde fazer o exame final da sua escola porque ele ficou hospitalizado após um acidente de carro. A destruição do carro também foi outra perda que eu tive. Foi um ano muito difícil e ele finalizou aquela carta. Nesse mesmo momento, a sua esposa entra naquele escritório e por detrás do seu esposo ela lê aquela carta e ela, sem falar nada, sai e mais um pouquinho tempo depois ela volta com uma nova carta e coloca e posiciona aquela carta ao lado da carta do seu esposo. E naquele momento, seu esposo começa a ler a carta que a sua esposa escreveu. Dizia assim na carta: no começo do ano, tive a oportunidade de me livrar da minha vesícula, depois de passar anos lutando com dores. Completei 60 anos com boa saúde e me retirei do meu trabalho. Agora tenho mais tempo para escrever o que eu quero, sem a correria do dia a dia, sem o estresse. Ganhei tempo também para ficar em família. No mesmo ano, meu pai, com a idade de 95 anos, retornou para o lar celestial. Foi conhecer o seu Criador. Meu filho foi presenteado com mais uma chance, oportunidade da vida. Meu carro foi destruído, mas a sua vida foi poupada. Ao final, ela escreve: este ano foi uma grande bênção. Você percebe que são os mesmos acontecimentos, só que com pontos de vista diferentes. Temos inúmeras razões para sermos gratos a Deus. Esse ano pode ser um ano para você, como um ano de gratidão. A palavra do Senhor nos diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Que seja um ano de você trazer à sua memória o que aconteceu de uma maneira positiva, de uma maneira a saber que Deus está no controle, de saber que Deus é soberano. Existem duas possibilidades. Eu colocar 2 copos aqui na sua frente e os dois no mesmo nível de água. Eu posso olhar para o copo e dizer: olha, ele está meio vazio, ou eu posso dizer: ele está meio cheio. Tudo depende do nosso ponto de vista e da nossa perspectiva. Quero te dizer que não é a felicidade que nos torna grato, mas é a gratidão que nos faz felizes. Eu te abençoo e declaro que esse ano que vai entrar,
a gratidão vai estar nos nossos lábios, que daremos ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito. Aleluia! E para terminar, eu quero orar com você e eu quero te dar 10 pontos que eu tomei nota aqui e o meu desejo é que esses 10 pontos que eu vou citar sejam proféticos sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre os crentes em Jesus. Primeiro ponto é que a unção do evangelista venha sobre a igreja do Senhor em nome de Jesus. Que esse ano de 2021 seja um ano do maior mover do dom de evangelista para ganhar almas, para que pessoas conheçam ao Senhor e tenham um encontro verdadeiro com esse Deus maravilhoso. Segundo, que a prosperidade financeira venha sobre todos os que têm sido fiéis aos princípios bíblicos financeiros. Se você entende isso e você tem sido uma pessoa fiel, que se multiplique sobre a tua vida a prosperidade, os milagres e os recursos, que portas se abram e o teu negócio cresça, se expanda e você seja próspero no nome de Jesus, que promoções venham sobre a tua vida, que essa palavra se concretize a todos aqueles que compreendem a fidelidade ao Senhor dentro do aspecto financeiro. Que o sobrenatural e milagres de Deus estejam evidentes sobre as nossas vidas, que venha sobre nós uma onda de sinais, sinais que testificam da palavra. Quando falamos que o Senhor cura, que pessoas sejam curadas. Quando dizemos que Ele liberta, que de fato pessoas sejam libertas. Quando dizemos que o Senhor restaura famílias, restaura pessoas, que de fato pessoas sejam totalmente transformadas pelo poder de Deus. Que milagres aconteçam esse ano no nome de Jesus, que nós, como igreja, possamos ter o nosso maior tempo de influência e relevância no meio da sociedade, que venha um tempo de relevância, que possamos ser influentes no meio da sociedade, no meio político, aonde estivermos, que a presença da igreja faça diferença como luz do mundo e sal da terra, em nome de Jesus, que todos os que têm perdido o desejo de congregar, eles sejam tocados e motivados por Deus. Durante esse tempo, muitos se acomodaram e ficaram, de certa forma, contentes em assistir cultos pela internet, mas a palavra do Senhor diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja é uma congregação de pessoas, então todo aquele que pode vir, que seja tocado pelo Espírito Santo, que com muita alegria venha à igreja para louvar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Aleluia! Que Deus livre o seu povo dos falsos ensinamentos vindo de falsos mestres. Hoje, televisão e a internet está cheia de informações falsas. Que Deus nos dê ouvidos atentos e entendimento para que possamos julgar e estar livres das mentiras e ensinamentos falsos em nome de Jesus, mas que tudo aquilo que a gente vem aprender seja pautado na verdade da palavra. Que Deus nos livre de todo falso profeta e toda palavra de engano, todo aquele que diz que fala em nome do Senhor, mas não é Deus falando nada, é coisa da cabeça da pessoa, espírito de engano. Que Deus nos livre nesse tempo de andarmos atrás de palavras que não vêm da parte do Senhor. Aleluia! Que Deus traga um grande número de salvos entre os nossos parentes e amigos. Se você tem orado pelos teus familiares, pelos filhos, por parentes e amigos e vizinhos, que 2021 seja um tempo de resgate dessas vidas. Profetizamos em nome de Jesus que todas as amarras de Satanás que tem prendido essas vidas para que não venham ao Senhor e não se rendam ao Senhor, que essas amarras, esses grilhões sejam quebrados em nome de Jesus e venha um tempo mais poderoso de salvação dentro das nossas casas, em nome de Jesus. Que uma unção profética de Elias, que converte coração de pais aos filhos e de filhos aos pais, seja derramado sobre a igreja, em nome de Jesus. Que seja um grande tempo de reconciliação, que
que seja um grande tempo de entendimento familiar, que a unção de Elias seja derramada sobre a tua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor levante os seus profetas genuínos para batalhas e enfrentamentos proféticos nesse tempo que chega para guerras estratégicas. Que em nome de Jesus, meu irmão, Deus nos coloque em companhias proféticas, com entendimentos corretos sobre as batalhas espirituais que vamos ter que enfrentar daqui para frente, e na direção do Espírito Santo podemos ser intercessores daquilo que o Senhor nos direcionar a interceder, a orar, a declarar e a decretar em nome de Jesus. Que essa palavra que foi dada agora, que esses 10 pontos que foram citados, sejam reais nas nossas vidas para o próximo ano e para essa década que estamos entrando, em nome de Jesus. Receba isso no teu coração. Que Deus te abençoe. E com isso, eu encerro aqui o culto. Agradeço a Deus pelo ano que passou. Agradeço a Deus porque Ele tem nos guardado, nos preservado. Agradeço a Deus pela paz, pelo amor, pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus porque o Senhor nos chamou, nos trouxe para perto de si, pela sua maravilhosa graça, nos resgatou, nos redimiu e nos permite estar aqui compartilhando dessa palavra. Que Deus te abençoe, que você tenha uma virada de ano abençoada em família e que 2021 seja um ano de vitórias para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe.